Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, e vamos para mais um dia de aula de História e Geografia. Hoje, se eu fosse dar um tema para nossa aula, eu daria o modo de viver das pessoas em diferentes lugares. Bom, então vamos lá. Será que o modo de viver das pessoas, eles são iguais nos diferentes lugares? Olha ali. Eu tenho um prédio, uma imagem de uma praia, de uma casa com árvores. Será que as pessoas que vivem nesses ambientes, elas vivem da mesma maneira, da mesma forma? Ou será que em cada lugar, para cada lugar onde se vive, os hábitos de vida são diferentes? É isso que nós vamos ver hoje. Preste atenção. A primeira imagem, olha que imagem linda, gente. Vejam só esse lugar. Eu acredito que ao olhar para essa imagem já vem algo na memória de vocês, alguma coisa em mente, né? Que lugar é esse? A gente pode dizer, nós podemos deduzir, né? Que esse lugar ele pode ser um sítio, ele pode ser uma chácara, uma fazenda, né? Uma propriedade rural, uma propriedade agrícola ou rural, não é mesmo? É um lugar no campo. É um lugar no campo, né? Pelo que a gente observa ali. Quantidade de árvores, a natureza, o estilo da construção. Podemos observar que aqui tem cerca, significa que tem animal, parece um pasto aqui dentro, uma área cercada para animais, não é mesmo? Enfim, essa é a ideia que me vem à mente quando eu olho para essa imagem. Vamos para a próxima imagem. Nossa, que diferença! Quanta diferença, na verdade, não é mesmo? Essa imagem eu nem preciso dizer, né? É a imagem, vocês automaticamente, ao olhar para essa imagem, vocês já vão me dizer: ah, essa é a imagem de uma cidade, professora. E de uma cidade grande, né? Por que a gente pode dizer que essa imagem é uma imagem de uma cidade grande? Pela largura das ruas, pela quantidade de carros, pela quantidade de pessoas, pelos prédios altos, né? As grandes cidades têm construções grandes, por quê? Porque em pequenos locais tem que como é que é? Em pequenos locais tem muitas, na cidade grande tem muita gente, então para facilitar, não teria espaço para todos, as construções têm que ser grandes, né? Tem que subir ali, tem que ser as construções chamadas verticais, né? As cidades grandes. Temos, esses carros amarelos ali. Nossa, só carro amarelo nessa cidade é coincidência Não, são táxis, né? Então, cidades pequenas não têm essa quantidade de táxis. Olha a quantidade de farol, né? Tudo isso nos leva a crer que essa imagem é uma imagem de uma cidade grande. Vamos para Opa! Apertei no botão errado. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem todo mundo gosta, né? Todo mundo quer poder, pelo menos um dia, uma vez no ano, em alguma fase da vida, alguém quer chegar diante do oceano, ir para uma praia, né? Se rolar lá nessa areia fofinha, principalmente numa praia bem limpinha, não é mesmo? Bom, essa imagem também, eu nem preciso perguntar para vocês, essa tá fácil, é uma imagem de uma praia. Aqui significa que essa paisagem ela está localizada no litoral, pela presença do oceano, certo? Muito bem, olhando para essas três imagens novamente, olhe bem, desculpa o meu... Mas é que eu tô assim hoje. Opa! Olhando para essas três imagens, não é mesmo? Quais as diferenças que nós podemos listar desses lugares? Eles são iguais? Não, né? Certamente bem diferentes. Você acha que a vida das pessoas
que vivem nesses lugares, nesses ambientes ali, é igual em cada um desses lugares? As pessoas que vivem na praia, a vida delas é igual à vida das pessoas que moram na cidade grande? É igual às pessoas que vivem lá no sítio ou na fazenda? O que vocês acham? Qual das imagens ilustra melhor o local em que nós vivemos, a nossa cidade? Será que é praia? Tem praia na nossa cidade, gente? Sim ou não? Vamos pensar aí. Não, né? Olha, essa imagem, ela se aproxima mais da nossa cidade. A nossa cidade é assim, ruas largas, construções altas, bem grandes, essa quantidade de pessoas no centro da cidade? Ou essa imagem aqui do campo, de uma vida mais tranquila, né, com muita natureza? Qual dessas imagens ilustra melhor a nossa cidade? Bom, essa imagem aqui, olhem bem para ela. Eu acredito que vocês conhecem bem, não conhecem? Lembraram? Já estiveram nesse local? Sim, é o centro da nossa cidade, a praça central ali do centro, olha só, né? E aqui tem outra, mais uma imagem do centro da nossa cidade. Olha só, as construções, os prédios são muito grandes, a rua é muito larga, tem táxi, você tá vendo algum? Que mais que a gente poderia dizer? Tem praia? Vamos ver. Olha ali com a cidade grande. Tem natureza? Até tem, né? Ó, é bem arborizada a nossa cidade. E eu queria ter conseguido, eu procurei uma imagem do bairro da escola, né? Que se você não mora ali no bairro, mas todos os dias, tanto eu, que não moro no bairro Cedrinho, quanto vocês, vamos para lá porque nós estudamos ali, eu trabalho ali e vocês estudam ali. Mas a Pro não encontrou. Então a Pro deixou só as duas imagens do centro da nossa cidade. Então, as imagens que a Pro mostrou antes, nenhuma delas se aproxima muito da nossa cidade. Nós podemos dizer, né, que a nossa cidade, como um todo, é uma cidade, não é uma cidade grande, né? Ela é uma cidade ainda que nós temos as duas áreas, né? A área central, mais urbanizada, com prédios, com mais movimento, mas ainda é presente a natureza, a vegetação, as árvores, né? As flores, tem muita jardinagem na nossa cidade, muitas áreas de jardim. Nos bairros da nossa cidade, nós podemos encontrar, né? Aí, se a gente se distanciar um pouquinho mais do centro para os bairros, o movimento já diminui um pouco mais em relação ao centro. Claro que todos os bairros têm uma região mais central, que é mais movimentada, mas ainda assim há uma mistura, né? Entre a área urbana e uma área rural. Vamos pensar ali no nosso bairro da escola. Ali é uma área, assim, muito urbanizada? Tem, é uma área residencial, que tem bastante casas, tem algumas, tem a escola, tem a igreja, tem o mercado, né? Tem bares, lanchonetes, tem prédios, tem confecções, né? Mas não é uma área também, assim, que a gente pode dizer uma área rural, que tem uma área de plantações, né? Agrícola, de fazendas, de sítio, porém ela é mais distante do centro da cidade. Muito bem, vamos adiante então. Bom, olhem essa imagem aqui agora, que eu tenho 3 pessoas e elas estão dizendo assim, ó: colho frutas fresquinhas todas as manhãs, adoro ir ao shopping com minhas amigas, gosto de surfar aos finais de semana. E aí, eu pergunto para vocês, pelo que essas pessoas fazem, nós podemos deduzir em que lugar que elas moram? Essa mulher aqui diz que ela colhe frutas fresquinhas todas as manhãs.
É possível quem mora na cidade colher frutas fresquinhas todas as manhãs? Numa cidade grande, num apartamento. Ah, é, professora, eu moro num apartamento e eu tenho as minhas floreirinhas lá com chazinho. Não, tudo bem, é possível a gente adaptar de alguma forma, trazer a natureza para perto da gente, né? Porém, colher frutas fresquinhas todas as manhãs é possível? Não, certamente. Tem que morar lá no campo, lá na área rural, né? Lá na fazenda, lá no sítio, lá na chácara. Aí é possível. Essa mulher aqui, ela diz que ela adora ir ao shopping com as amigas. Essa aqui pode ir ao shopping com as amigas? Ah, ela pode, mesmo morando lá na área rural. Mas isso é comum a ela? Ou ela tem que dedicar um tempo, tirar um dia, de vez em quando somente? Ela não pode se dar o luxo de ir ao shopping todos os dias. Por quê? Porque o shopping é distante da casa dela. Agora, quem mora na área central da cidade, nas grandes cidades, tem muito mais de um shopping para a cidade, né? Geralmente nós aqui temos um, né? Hoje em dia tem a Van, que funciona como um shopping, mas nas cidades grandes tem vários shoppings nas cidades, em uma mesma cidade. Então ela pode ir, ela trabalha, ela pode talvez almoçar no shopping todos os dias, né? E essa outra pessoa aqui, ele diz que ele gosta de surfar aos finais de semana. Ah, eu também gosto de surfar, professora, aos finais de semana. Você pode? Nós podemos surfar todo final de semana? Pô, até podemos, né? Se a gente pegar o nosso carro e se deslocar, andar uma distância de uns 40, 50, 60 quilômetros, irmos até o litoral. Podemos ir ali na cidade de Itajaí, que vai ter praia, na cidade de Navegantes, na cidade de Balneário Camboriú, de Itapema, de Bombinhas, Bombas, enfim. Podemos até ir, mas nós não podemos fazer isso direto. Por quê? Porque nós não moramos no litoral, né? Até para nós é mais fácil. Porém, tem gente que mora em estados que nem do nosso país, que nem tem a região litorânea, né? O nosso estado, ele de norte a sul, ele ele faz limite a leste com o Oceano Atlântico, né? Muito bem. Bom, então aqui embaixo, ó, abaixo dessas pessoas, está perguntando assim, ó. O local onde vivemos pode interferir em nosso dia a dia? O que vocês acham? Eu não vou responder isso agora. Vamos lá. Vamos ver mais uma imagem. Hoje tem bastante imagem lindas e maravilhosas. Olha essa imagem, pessoal. Que delícia! O que essas crianças estão fazendo? Elas estão jogando bola, elas estão brincando, elas estão se divertindo. Olhem ali, elas estão descalço, né? Estão cercadas de quê? O que vocês estão vendo ali, olhando para essa imagem, né? Essa imagem mostra elementos o quê? Naturais ou elementos feitos pelo homem? Que maravilha, né? Não, o homem não pode fazer essas árvores. Olhando para essa imagem, a gente também, eu pergunto, nós conseguimos identificar se essa paisagem se encontra no campo ou na cidade? É uma imagem de cidade aqui? Não, eles estão retirados da cidade, não é mesmo? O que nos diz que aqui não é numa área central? A falta de quê? De carros, de pessoas, a quantidade de pessoas, de carro, de construções, né? Imaginem essas crianças aqui, elas estão muito à vontade. Imagine que outras brincadeiras todas elas poderiam fazer aqui. Elas podiam subir nas árvores, se balançar, pular lá de cima, rolar nesse gramado, brincar de esconde-esconde entre as árvores, de pega-pega, enfim. Elas poderiam se divertir muito ali. Agora eu pergunto, se elas estivessem num ambiente mais fechado, com a presença de muitos carros e pessoas transitando de um lado para o outro, elas poderiam estar brincando assim, com uma bola principalmente?
que onde tem carro, né? Às vezes a gente vai jogar bola na frente de casa, cuida a estrada, se a bola vai na estrada, ai, 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 tá vindo carro, não pode, né? Perigo de ser atropelado e tal. Aqui não, ó, aqui elas não estão preocupadas, elas estão se relacionando aqui entre si e estão em contato com a natureza. Isso é possível, mesmo morando em uma cidade grande? É possível frequentar um local como este? A gente até pode dar um passeio, né? Agora, numa cidade grande como aquela que eu mostrei para vocês lá no começo, olha ali, aonde é que vai se encontrar um lugar desse? Geralmente, as cidades grandes, elas possuem umas áreas de parque, né? Justamente para as pessoas saírem de dentro dos seus apartamentos, irem aos parques para arejar um pouco a cabeça, para fazer caminhada, para andar de bicicleta, para jogar uma bola, como essas crianças estão fazendo aqui, ó. Mas elas não podem ir sozinhas, elas têm que estarem acompanhadas de um adulto, né? Porque há muitas pessoas aqui não, aqui elas certamente estão ali brincando porque elas moram ali perto, enfim, não há perigo, né? Aparente. Muito bem. Agora eu vou mostrar outra imagem. E essa imagem aqui, gente, o que vocês acham? Nossa, que gente diferente, né? Que povo diferente. Que povo é esse? Eu pergunto, tá ali ó, a pergunta, como você acha que é a vida dessas pessoas no local onde vivem, onde elas vivem? Diferente, né? Eu acho que a vida dessas pessoas não é como a nossa. Eu pergunto, esse local se parece com o local onde nós vivemos? Olhem bem, não dá para ver muito ao redor, mas parece que não tem nada, só umas árvores bem michurucas lá atrás, né? Bem sequinhas, sem muitas folhas, né? Você acha que esse lugar está localizado no Brasil? É possível identificar alguma diferença entre a foto e o local onde nós vivemos? Vamos começar a analisar, olha só, né? A gente não vê construção lá atrás, a gente não vê, ó, parece que é chão batido, não tem asfalto, não tem pavimentação na rua. Olhem para essas pessoas, a característica delas, o jeito que essas mulheres, a maioria que são mulheres, né? A roupa delas, é comum as roupas que nós utilizamos no nosso dia a dia, as cores, quantidade de cores, né, bem variadas. Os acessórios que essas mulheres usam no pescoço, olhem só a quantidade de colares, né? Percebam também que todas elas têm o mesmo acessório no cabelo e o cabelo é preso, né? Olhem também a maneira como ela carrega a criança. Nós costumamos carregar as nossas crianças assim? Olhem aqui outra, ó. A criança está amarrada aqui ao corpo dela, né? Então, será que é Brasil aqui? Não, aqui não é no Brasil, aqui é uma comunidade na África. Olha que diferente, né? E aí eu volto lá à pergunta do início, será que o local onde vivemos interfere no nosso modo de viver? Sim ou não? Vamos pensar então. Olha ali, voltou aquela moça lá do início, ó. Por que o modo de viver pode ser tão diferente, pode ser diferente dependendo do local em que a gente vive? O que vocês acham? Olhando para as imagens que a Pro projetou aqui para vocês, né? Por que será que o modo de viver das pessoas ele é igual ou ele é diferente, né? Ele pode interferir no nosso dia a dia? O que vocês acharam? Sim ou não? Sim, pessoal. O local onde nós vivemos, ele pode interferir, sim, no nosso dia a dia, nas coisas que nós realizamos, nos nossos hábitos de vida. Por que o local interfere? Ele vai interferir porque, primeiramente, a gente pode pensar o clima, né, dos lugares.
ele interfere no modo que as pessoas vivem. As pessoas que chegaram nesse lugar para colonizar esse espaço primeiro, quem chegou por primeiro nesse lugar já trouxe uma influência, foram elas que começaram os costumes, os hábitos, né? A própria natureza, né? O que a natureza desse local nos oferece para os homens, para as pessoas produzirem, para se manterem vivos, né? Que matéria-prima as pessoas podem extrair da natureza nesse local e fazer com que elas gerem recursos para a sobrevivência. Tudo isso interfere no modo de vida que as pessoas levam. É a mesma coisa que aqui, ó, né? Essa pessoa aqui, ela colhe frutas fresquinhas porque ela mora num local que proporciona isso para ela. Essa aqui, ela pode ir ao shopping porque ela mora num local que proporciona isso a ela. Esse moço, ele pode surfar aos fins de semana, por quê? Porque o local onde ele vive proporciona isso para ele. Mas uma pessoa que mora lá no centro-oeste, lá no Mato Grosso, ele não pode nem pensar em sentir o cheiro da praia. Está a milhares de quilômetros de distância, né? Claro que a gente pode ir, mas não é o hábito, o local onde nós vivemos não nos permite, né, fazer determinadas coisas. Então, a aulinha de hoje, a Pro quis trazer para vocês diferentes lugares para vocês começarem a analisar que o local onde as pessoas vivem interfere nos hábitos, nos costumes, interfere no modo de vida das pessoas. Bom, então aqui eu fiz esse resumo para dizer para vocês que o local onde vivemos interfere sim em nosso modo de viver. Por exemplo, nas atividades que nós realizamos, no tipo de alimentos que consumimos, a forma como falamos. Pensem vocês, o Brasil é um país muito grande em área territorial, né? Tem uma extensão de terra muito grande. Nós vamos aprender à medida que vamos avançando nos conteúdos. Vocês vão aprender. E aí, é um país que o país inteiro fala a língua portuguesa, certo? Porém, de região para região do país, os sotaques mudam. Nós podemos comprovar isso porque hoje, né, nos dias atuais, há muitas pessoas que vieram de fora, que moram na nossa cidade. Eu sou uma pessoa que sou natural de Brusque. Eu nasci, me criei e vivo aqui. Nunca saí daqui para morar em outro local. Mas na nossa sala, a gente já viu isso no começo do ano, na questão da apresentação, que a gente pode dizer que metade, né, dos alunos, eles não nasceram em Brusque, eles vieram morar em Brusque. E aí é muito, muito comum a gente observar o sotaque dessas crianças. É um sotaque diferente do nosso. Então, eles têm sotaques próprios e até expressões próprias também. Então, a forma como a gente fala também vem do local onde a gente vive, né? Interfere. A forma como nos vestimos, né? E se nós fôssemos ficar listando aqui, teria muita coisa para a gente falar ainda. Desculpa. Enfim, mas nessa aulinha de hoje é isso que a Pro quer que vocês observem, que vocês comecem a se atentar e olhar, analisar que os diferentes lugares que existem interferem também nos hábitos de vida das pessoas. Então, enfim, são aspectos culturais que cada lugar tem,
seus próprios hábitos e sua própria cultura. Bom, eu vou finalizar o vídeo agora e vou disponibilizar uma atividade muito bacana ali no Moodle. Talvez eu grave outro vídeo da atividade, mas eu vou ver como eu vou fazer, tá? Pra gente relacionar tudo isso que a gente viu lá na atividade, ok? Beijo!